Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vocês que acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. Vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É aquele instante em que deixamos Deus nos falar. A palavra de Deus nos esclarece, nos coloca em condições de um dia ter a vida eterna, receber a vida eterna, onde viveremos como anjos para sempre. Liturgia de 25 de setembro de 2020, sexta-feira, 25ª semana do tempo comum. A cor litúrgica deste dia é verde, e no rito da celebração da sexta temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei, serei o seu Deus para sempre. Oração do dia. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos à primeira leitura, leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher a planta, tempo de matar e tempo de salvar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar, tempo de abraçar e tempo de separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa de Deus, observei a tarefa que Deus impôs aos homens, para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas, no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra da salvação, glória a vós. Aliás, graças a Deus. Essa é a nossa resposta para a primeira leitura. Glória a vós, Senhor, somente quando lemos o texto do Evangelho. Salmo responsorial. É o Salmo 144, versículos do 1 a 2 ABC e do 3 ao 4. O refrão é o 1A. Vamos lá então ao Salmo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Que é o homem, Senhor, para vós? Por que dele cuidais tanto assim,
e no Filho do Homem pensais? Como o sopro de vento é o homem, e os seus dias são sombra que passa. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos: bendito seja o Senhor, meu rochedo. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão, uma espécie de homilia, uma interpretação do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. Liturgia comentada do Santini. O Filho do Homem tem de sofrer muito. Lucas 9, versículos de 18 a 22. Ao menos por 3 vezes, de forma antecipada, Jesus anunciou aos discípulos que sabia muito bem o que estava à sua espera. Este destino incluía o sofrimento, a rejeição, a morte e a ressurreição. Obviamente, os discípulos não compreenderam a extensão desse anúncio. No caso de Pedro, chegaria a se opor a tal desfecho para a missão do Senhor, dele merecendo uma áspera reprimenda. Nossa carne tem repulsa pelo sofrimento. Prefere o prazer, as facilidades. A simples ideia de uma vida sóbria, simples, ascética, já nos deixa um tanto assustados. Não admira que faltem vocações consagradas em uma sociedade hedonista. Hedonista é aquele que ama o prazer, quer viver os maiores prazeres possíveis. A escolha da cruz como instrumento de salvação seria escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, conforme está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Além do mais, os judeus contemporâneos de Jesus andavam à espera de um Messias triunfante. Assim, foi indizível a sua decepção com o servo sofredor, suspenso no madeiro, como alguém que se fazia maldição. Veja lá em Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Lá São Paulo fala sobre o servo sofredor, suspenso no madeiro. A poesia pode ajudar a nossa contemplação.
Vamos então a uma poesia, um soneto de Antônio Carlos Santini, Diante da Cruz. Ó vivas fontes a jorrar das chagas, para inundar de vida o universo, vinde afogar-me em vós bem fundo imerso, no abismo sacrossanto dessas vagas. Ó vivo sangue a escorrer em bagas, para lavar o pecador perverso. Se andei distante, em meu errar disperso, as marcas de meu crime logo apagas. Ah, quem me dera fossem muitas vidas para curar a dor dessas feridas, com beijos apagar a cicatriz. E o amor eterno diz, neste momento, já não me faz sofrer o sofrimento. Quem ama, sofre e pode ser feliz. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Fomos curados graças às suas chagas. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do missionário redentorista, padre Evaldo César de Souza. Antes de falar a biografia do santo, eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os meus vídeos que estão no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Foi Jesus quem mandou, né? Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Por isso eu estou dizendo, podem utilizar livremente. 25 de setembro é dia de Santas Aurélia e Neomísia. Duas santas, hein? Santa Aurélia e Santa Neomísia. Não são muito populares, mas todos os santos têm uma história para que nós sigamos seu exemplo. Aurélia nasceu na Ásia Menor, no Oriente, provavelmente no século III. Era muito unida à sua irmã Neomísia. Elas costumavam procurar pobres e doentes pelas ruas para lhes fazer caridade. Procuravam os pobres, já pensou? E doentes para praticar a caridade. E assim fizeram durante toda a adolescência, se mantendo muito piedosas e fervorosas na vida cristã. O sonho das irmãs era conhecer a Terra Santa. De fato, Aurélia e Neomísia foram para a Terra Santa e viram onde Jesus nasceu e viveu. Depois fizeram todo o trajeto percorrido por ele até o Monte Calvário, onde foi crucificado e morreu para nos salvar. Aurélia, envolvida pela religiosidade da região e com o sentimento da fé reforçado, decidiu continuar a peregrinação até Roma. No caminho, as duas foram surpreendidas, na Via Latina, por um grupo de invasores que as identificaram como cristãs. Ambas foram agredidas e chicoteadas até quase a morte. Por causa desse incidente, as irmãs resolveram estabelecer-se aos pés de uma colina muito perto da cidade de Anani. Lá elas retomaram a vida de caridade, oração e penitência, sempre auxiliando e socorrendo os pobres, velhos e doentes. Aurélia e a irmã adoeceram e morreram no mesmo dia, 25 de setembro, de um ano não registrado. O culto a Santa Aurélia é um dos mais propagados e antigos da tradição romana. Reflexão. A coragem das irmãs Aurélia e Neomísia é um ótimo exemplo de como o amor ao Cristo pode fazer maravilhas. Num período marcado pelas perseguições, as duas mulheres viajaram sozinhas pelas estradas do Império somente para ter a alegria de ver a terra onde Jesus nasceu e viveu. Quantas vezes nós não temos a mínima coragem de caminhar até a igreja mais próxima para ali louvar nosso Senhor e Pai?
Pense nisso. Oração. Rezamos. Dai-nos, ó Pai, de bondade, a coragem de dispor de tempo e ânimo para buscar sua presença na minha vida. Pela intercessão das santas Aurélia e Neumísia, ajudai-me a caminhar sempre na direção do bem e deixar de lado todo o comodismo que me impede de estar sempre ao seu lado. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, Ele providenciará, creia. Se for para o seu bem, Ele vai providenciar. E do dialeto de Jesus temos essa expressão que eu gostaria de falar para vocês. Maranatá. Frase dita por São Paulo apóstolo. Significa: vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Um dia Ele vai voltar, não sabemos quando. Temos que estar preparados, porque Ele vai nos julgar. Se nos absolver, que é o que nós esperamos, Ele vai nos levar para a vida eterna, onde viveremos como anjos para todo o sempre. É uma alegria, uma felicidade em plenitude que não sabemos transmitir para vocês em palavras humanas. Não dá. É algo inefável, como disse o apóstolo São Paulo. E ele conclui dizendo: nenhuma de suas cartas de sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Creia em Cristo como Deus, arrependa-se dos seus pecados, pratique a fé, a esperança e o amor, caridade. Shalom, a paz!